Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo módulo. Agora que você já entendeu por que nós fazemos o que fazemos, nós vamos passar para um segundo momento, que é a parte de organização, de estrutura do nosso time de comunicação. O meu intuito aqui é te apresentar a nossa estrutura geral, não necessariamente aquilo que você está inserido ou somente a função que você vai desempenhar hoje, mas para você poder entender um contexto, de onde que está, de onde que surge, o que acontece em toda a nossa equipe. Hoje a comunicação ela é dividida em dois grandes times. O primeiro time é o time criativo e, como o próprio nome diz, as pessoas que estão dentro desse time, o intuito delas é realmente planejar, pensar e até mesmo produzir ideias para as redes sociais, conteúdos. Os designers, os videomakers são as pessoas que estão por trás e que servem principalmente dentro da comunicação durante a semana. O segundo time é o time de registro, e também, como o nome já deixa bem explícito, são as pessoas, que participam ali principalmente das coberturas de culto, coberturas de eventos, fazendo desde a captação de fotos, de vídeos, até a edição e postagem nas nossas redes sociais. Dentro do nosso time de registro, nós temos ali todos os voluntários divididos em 3 equipes diferentes. Essas equipes, cada uma delas é responsável por um culto específico da Boulevard. Então, a primeira equipe é a equipe de sábado à noite do culto da juventude, a segunda equipe é a equipe de domingo de manhã e a terceira equipe é a equipe que serve no culto de domingo à noite. Então, todos os voluntários do registro, eles estão subdivididos nesses cultos de acordo com a disponibilidade que eles têm. E dentro da sua equipe, pensando que nós temos 4 finais de semanas por mês, cada um desses voluntários são escalados de 1 a 2 vezes por mês para servir em alguma das funções que essas equipes desempenham. Em todos os cultos, as equipes precisam escalar 3 voluntários diferentes. E cada um desses voluntários vai desempenhar papéis, funções diferentes também. E já vai estar pré-determinado, eles não vão chegar lá no culto e decidir o que cada um vai fazer, eles já vão ser escalados para aquela determinada função. A primeira função é a função de captação, que literalmente é o fotógrafo, o filmmaker, é aquela pessoa que vai estar ali dentro do culto desde o momento da recepção até o final dele, fazendo os registros de foto e vídeo. A segunda função é o que nós chamamos de função de estúdio, que é a pessoa que vai fazer tanto as edições de fotos, quanto também as edições de vídeo, produção ali dos materiais que vão ser postados na nossa rede social naquele momento. Então, ela vai produzir um carrossel, ela vai preparar as fotos que vão ser editadas, vai utilizar os aplicativos necessários e vai colocar todo esse conteúdo lá nas nossas redes sociais. A terceira função é o que nós chamamos de função de fluxo. O que essa pessoa faz? Ela tem literalmente o intuito de desempenhar um papel de apoio, de suporte para as outras 2 funções que estão ali. Então, ela não tem um papel tão fixo, porque depende das necessidades do culto daquele dia. Então, às vezes é um culto que vai demandar muito de fotógrafo, ou de um vídeo específico. Então, essa pessoa pode ir lá, migrar e ajudar e apoiar esse fotógrafo. Ou, às vezes, não, a questão dessa parte de captação está super ok. E essa pessoa ela vai ali ajudar mais na edição, na seleção das fotos que vão ser utilizadas nas postagens. Então, ela é uma pessoa que precisa ficar mais livre e realmente acordar com a equipe de acordo com a realidade daquele culto, com as necessidades específicas daquele dia, quais vão ser as funções que ela vai desempenhar. Então, em geral, é assim que nós nos organizamos em relação ao nosso time de registro. E uma coisa muito importante que eu gostaria que você ficasse em mente é que todos esses papéis são extremamente fundamentais. Não existe um mais importante do que o outro, um melhor do que o outro. E você, enquanto voluntário de registro, você pode ser escalado para qualquer uma dessas 3 funções, de acordo, claro, com as suas capacidades, com o momento que você esteja vivendo. Tudo isso vai ser acordado anteriormente, mas nós contamos com você para contribuir em todas essas funções, Então, às vezes você vai pensar, mas eu gosto mesmo de foto. E tudo bem, provavelmente isso vai ser considerado e com certeza pelo menos uma vez no mês aí que você servir, você vai estar responsável pela fotografia. Mas pode ser que você também desempenhe outros papéis, como, por exemplo, na função do fluxo, na função de edição. E eu espero que você abra o seu coração para isso, porque todas elas juntas é que fazem, que possibilitam que o nosso registro seja de fato efetivo e a gente consiga cumprir esse papel tão importante, esse braço tão importante da comunicação, que é a cobertura dos nossos cultos e eventos.
E por fim, eu queria aproveitar o restinho dessa aula aqui para destacar 2 pontos que também são muito importantes para a nossa organização. O primeiro deles é a respeito da nossa comunicação interna. Então, se você já não está, logo, logo você vai ser inserido dentro de grupos de WhatsApp. E o intuito desses grupos realmente é para que você tenha um acesso com facilidade para a comunicação entre voluntário e equipe, apontamentos importantes, onde os recados vão ser dados, as escalas talvez de trocas vão aparecer. Então, para isso que serve, é assim que a gente funciona. E o segundo ponto é a respeito dos nossos canais oficiais, né? Então, enquanto voluntário, você vai receber logins, senhas que forem necessários para a função que você desempenhar de algumas plataformas, né? Como, por exemplo, plataforma de edição, programas que hoje a gente utiliza para organizar os posts, né? Como Canva, Lightroom, CapCut. Mas tudo isso também você vai ter um acesso direto, já facilitado, por meio do próprio celular, equipamento que a gente utiliza aqui na comunicação. Eu sei que essa videoaula pode parecer um pouco maçante, estruturada demais, né? Mas eu vejo muita relevância nela. Por quê? Porque eu acredito que sem organização nada flui, nada acontece, né? Vira aquela bagunça, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então, apesar aí, talvez na sua cabeça de estar um pouco confuso, tanta informação de organização, tenho certeza que logo, logo você vai se adequar, vai compreender tudo aqui da forma como a gente se organiza. Mas pode voltar nessa videoaula quantas vezes for necessário e para qualquer dúvida a gente também está à disposição, tá? E segue firme aí no curso, eu espero você na próxima aula, que continua ainda dentro da mesma linha de raciocínio, de ideias, de organização e estrutura.